Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez e queremos aqui meditar na palavra do Senhor e temos um tema muito interessante nesta noite. Na nossa caminhada diária, muitas vezes somos cobrados a sermos fortes o tempo todo, invencíveis e perfeitos. Olhamos para as redes sociais e para o mundo ao redor e tudo que vemos é uma busca implacável por fachadas inabaláveis. No entanto, quando abrimos a palavra de Deus, descobrimos uma lógica completamente diferente. Deus não esconde a nossa fraqueza, mas Ele a usa. Por isso, hoje, o nosso tema nos convida a descansar nessa verdade libertadora que é Cristo, um tesouro em vasos de barro. Essa metáfora extraordinária foi escrita pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 7, quando ele diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. Então a gente vê aqui um contraste entre o vaso e o tesouro. E para compreendermos a profundidade dessa mensagem, precisamos olhar para os dois elementos que Paulo contrasta: o vaso de barro e o tesouro. O vaso de barro, no mundo antigo, era o objeto mais comum, barato e descartável que existia em uma casa. Ele não tinha valor por si mesmo. Ele era frágil, quebrava-se facilmente com qualquer impacto e, se ficasse trincado, perdia sua utilidade. Esse vaso de barro somos nós. Nós somos feitos do pó da terra. Nós carregamos limitações físicas, cansaço emocional, cicatrizes do coração e a fragilidade de uma mente que às vezes falha e fraqueja. Mas o milagre da graça está na segunda parte, porque dentro desse vaso comum e frágil, Deus decidiu colocar um tesouro. E quem é esse tesouro? É a glória do Evangelho, é a presença habitadora do Espírito Santo, é o próprio Jesus Cristo vivendo em nós. O Criador do universo não escolheu cofres de ouro ou fortalezas de mármore para habitar. Ele escolheu a mim e a você. Ele escolheu vasos de barro. Vamos ver também aqui o propósito das rachaduras, né? Muitas vezes nós gastamos muita energia tentando esconder as nossas rachaduras. Às vezes temos medo de mostrar que estamos cansados, que falhamos ou que estamos enfrentando um deserto na alma. Mas na economia de Deus, é exatamente através das rachaduras do vaso que a luz do tesouro brilha para o mundo lá fora. Veja que Paulo, ele continua o texto no versículo 8 e 9, mostrando como o vaso de barro se comporta na pressão da vida. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Observe o equilíbrio perfeito desta maravilhosa e gloriosa verdade. A tribulação, a perplexidade e o fato de ser abatido provam que nós somos apenas barro. Nós sentimos a dor, nós choramos, nós sofremos e sofremos o impacto das crises diariamente. Mas o fato de não ficarmos angustiados, desanimados e nem sermos destruídos prova que existe um tesouro dentro de nós.
Quando as nossas forças humanas elas chegam ao fim, a força sobrenatural de Cristo assume o controle. O vaso pode até sofrer o dano, mas o tesouro que está dentro dele o sustenta e o mantém de pé. Bendito seja o nome do Senhor. E por que Deus escolheu agir assim? A Bíblia responde claramente: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Observe, se fôssemos vasos de ouro, polidos, reluzentes e perfeitos por nós mesmos, as pessoas olhariam para as nossas vitórias e diriam: olha como ele é inteligente, olha como ela é forte, olha como eles são espirituais. O orgulho humano roubaria a glória que pertence somente ao Senhor. Mas quando o mundo olha para a nossa fraqueza e vê que, mesmo chorando, nós continuamos adorando. Quando vê que, mesmo no deserto, nós continuamos frutificando. Quando vê que um ser humano falho consegue perdoar, amar e pregar com poder, o mundo é obrigado a reconhecer e a dizer: a força desse homem não vem dele. A paz desta mulher não faz sentido humano. É Deus agindo na vida deles. Assim, a nossa fragilidade exalta a grandeza do Deus que nos sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, eu termino esta mensagem convidando você a parar de brigar com a sua fraqueza e a começar a celebrar a graça de Deus que há em você. Se você se sente como um vaso trincado, pressionado pelas lutas da vida, ou cansado das suas próprias limitações, lembre-se de uma coisa: você é apenas o recipiente. O que define o seu valor não é o material que você é feito, mas o conteúdo que você carrega. Você carrega o Rei dos Reis aí dentro de você. Portanto, deixe a luz de Cristo brilhar através das suas imperfeições. Seja um canal para que o mundo veja que o poder de Deus ele se aperfeiçoa perfeitamente na nossa fraqueza. Assim, mais uma vez eu peço que Deus te abençoe ricamente, que você continue glorificando a Deus, sabendo que você é vaso de barro, mas o tesouro glorioso está dentro de você. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.